Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Os Melhores CHROs do Brasil. Eu sou Camila Patti e hoje eu vou conversar com Wellington Silvério, que é diretor de RH para a América Latina da John Deere, e ele é destaque da nossa lista. Oi, Wellington, tudo bom? Olá, Camila, tudo bem? Super prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo reconhecimento. Wellington, você lidera o RH na América Latina da John Deere, que é uma potência mundial na fabricação de máquinas agrícolas, máquinas de construção e máquinas florestais. Qual que é seu escopo de atuação hoje em dia? Muito bacana, Camila. Primeiro, exatamente isso, né? Atuamos aí em distintos segmentos, com muita tecnologia aplicada nas nossas máquinas, né? Eu liderando aqui a área de recursos humanos, área de gente para a América Latina, em todos os seus diversos segmentos, né? Eu costumo dizer que cuidamos ali das pessoas desde o momento da entrada até o momento lá da sua aposentadoria, né, no momento aí que já entregou muito valor para a organização. E nós estamos organizados, assim, eu tenho 10 pessoas diretamente reportando comigo nas diversas áreas, áreas básicas de recursos humanos e algumas que eu diria que são, assim, muito especiais para nós no sentido de que damos um destaque importante na nossa organização, como por exemplo a área de bem-estar no ambiente de trabalho, que está conectada também com a nossa área de saúde, depois eu conto um pouquinho. Temos uma área de diversidade e inclusão, onde nós temos essa preocupação muito forte de manter um ambiente inclusivo dentro da nossa organização e junto com elas, obviamente, todas as nossas áreas de excelência, área de remuneração, benefícios, desenvolvimento, cultura, que é algo muito sólido para a John Deere, mas nós temos o cuidado de mantê-la viva e conectada no momento atual, né? E também em cada um dos países nós temos as áreas que chamamos de business partners, temos no México, na Argentina, no Brasil, né? Basicamente nesses três países é onde nós temos a maior massa da John Deere, e somos por volta de 20.000 pessoas aqui na América Latina. Que legal. Você está há 10 anos na organização, mas antes você passou por empresas como Eaton, Delphi, Tupi. O que essa vivência nessas empresas como que essa vivência nessas empresas moldou a sua forma de liderar? É muito interessante. Eu comecei, né, comecei como estagiário na área de recursos humanos. Eu ainda estava lá, no terceiro ano do curso de psicologia, essa é a minha formação. E basicamente a minha carreira, Camila, foi construída muito conectada com a indústria automotiva, né? Essas empresas que você acabou de mencionar, todas elas estão voltadas para o segmento automotivo, de autopeças, que é um segmento que tem muito foco no resultado, na performance, mas também tem muito foco nas pessoas, né, na construção da excelência com e através das pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, moldou muito a minha forma de trabalhar, né, muito focado no bom desempenho, mas sempre olhando e respeitando o passo de cada um, né, dos talentos que constrói assim toda essa jornada, buscando sempre excelência naquilo que entregamos. E nos últimos 10 anos foi quando eu me juntei a John Deere em 2015, meados de 2015, então já vou completar 11 anos. É um outro segmento, né, um segmento também de muita geração de valor, como nós sabemos, é um segmento que movimenta, o PIB brasileiro, e com uma geração de tecnologia que muitas vezes as pessoas não têm ideia. Então eu tenho aprendido muito ao longo desses 10 anos, mas também tenho tido a oportunidade, assim, ímpar, de exercer um pouquinho de tudo isso que eu vinha aprendendo, né, no segmento automotivo. Você tem formação em psicologia e bem-estar no trabalho. Como que isso também influencia as suas decisões hoje, Wellington? Muito, Camila. Assim, como, por característica, assim, eu sou um profissional muito focado no valor através das pessoas. E sem dúvida nenhuma, a minha formação em psicologia e posteriormente mestrado em psicologia social com foco
em bem-estar no trabalho. Eu me lembro lá atrás, né, quando fazia aí o meu mestrado, desenvolvia a minha dissertação de mestrado e falávamos naquela ocasião de felicidade no ambiente de trabalho, que é um tema que hoje está muito na mesa, mas a minha particular forma de pensar, eu acho que como nós realizamos felicidade no ambiente de trabalho, é permitindo com que as pessoas, né, possam ser elas mesmas no seu dia a dia, né, gerando processos e caminhos onde elas possam florescer, onde elas possam de fato se relacionar e através disso construir um ambiente adequado. Ah, interessante. Na John Deere, você lidera uma transformação na área de pessoas com a implementação de design thinking, trabalho por squads. O que realmente você conseguiu mudar na prática na empresa? Bacana, inclusive a sua pergunta, porque ontem, por exemplo, foi o nosso momento como HR de fazer uma reflexão, né, de como vem caminhando as coisas. E nós iniciamos essa jornada, de fato, antes ali da pandemia, uns 2 anos antes. Então, é uma jornada, de fato, onde nós começamos ali um caminho que nós chamávamos desenvolvimento de capacidades exponenciais em recursos humanos. Uma delas foi exatamente design thinking, mas nós também aplicamos uma ferramenta que é uma ferramenta muito de engenharia, mas nós aplicamos no ambiente de recursos humanos, que é o VSM, Value Stream Mapping, que na realidade é mapeamento da cadeia de valor. Isso foi sendo incorporado ao nosso modo de operar, né? Então, nós somos obstinados por buscar melhores formas de fazer as coisas, eliminar valor não agregado, e aí, com isso, nós caminhamos para a implementação de agilidade, e hoje trabalhamos, sim, por squads, ainda que mantemos o nosso dia a dia de muita proximidade com o negócio. Valor disso, eu acho que nós conseguimos conectar ainda mais recursos humanos com o valor real do negócio, com a geração de valor do negócio, mas para nós, como profissionais de recursos humanos, e é isso que eu tenho escutado de todo o time, em todos os níveis, que nós temos maior clareza do que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo e para onde queremos ir, né? Ah, interessante. E qual que foi o desafio, né? Você falou que é uma jornada. Qual que foi o desafio dessa transformação? Imagino que possa ter tido alguma decisão impopular no início. Se você puder contar pra gente como que foi? Muito. Se o meu time, a hora que ouvir aqui, ver esse podcast, seguramente eles vão se lembrar quando iniciamos o quão difícil foi, porque somos seres humanos, né? E a resistência natural à mudança, a resistência ao novo, a percepção inicial de que será que de fato isso que nós estamos iniciando, como por exemplo a agilidade, não vai ser algo a mais que eu terei que fazer, mas ao longo do tempo a resistência ela é vencida na medida que você começa a ter os primeiros indícios de ganho, né? E um dos ganhos, Camila, que eu acho que o time reconhece muito hoje é a colaboração. É uma das coisas que nós trabalhamos muito forte, né, como mote de toda essa mudança, foi a construção de um só RH dentro de uma só região. Porque, sim, nós tínhamos uma tendência de nos focar no que era necessário no México, no que era necessário na Argentina e no Brasil, mas na verdade nós somos um time só, né? Sim. Então acho que esse é um grande ganho, colaboração. Legal. Wellington, o RH hoje ele é estratégico ou ainda existe um gap, né, entre o discurso e a prática, na sua opinião? Olha, eu tenho 2 opiniões disso e eu faço parte de alguns grupos de recursos humanos e troco com vários colegas. Acho que, sem dúvida, nós temos um gap em nível, global, mas falando da função recursos humanos. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade ainda de seguir conectando recursos humanos ao negócio. E isso, para mim, é a estratégia, é o recursos humanos estratégico. Não basta ter só o discurso, de que somos sócios estratégicos do negócio, eu não conheço de negócio.
Então, algo que eu tenho dito é que nós, como profissionais de recursos humanos, precisamos cada vez mais aprender a linguagem do negócio. Nós precisamos incorporar na nossa rotina, falar sobre resultado, falar sobre EBITDA, margem de contribuição, falar da competência, entender por que nós estamos ganhando ou perdendo market share, porque isso tem muito a ver com recursos humanos. Afinal de contas, nós somos agentes de transformação, né? Olhando para dentro aqui da John Deere, falei um pouco de mercado, mas falando de dentro, sim, nós temos ainda oportunidades de seguir, né, melhorando e acelerando o passo, mas, Camila, eu fico muito contente de dizer que nesses 10 anos nós temos sim um recursos humanos estratégico, muito focado, preocupado e parceiro do negócio, e como tudo na vida, assim, com oportunidades de seguir nos desenvolvendo. Legal, você, né, fala do RH como um agente transformador. Uma das marcas da sua gestão é justamente a busca pela melhora dos indicadores de diversidade. Que projeto relevante você liderou nessa área e que resultados você conseguiu? Eu tenho assim um super orgulho e alegria de falar sobre isso. Ontem, inclusive, tivemos um evento muito bonito em diversidade e inclusão. Mas para mim, Camila, é muito marcante o fato de que eu tive a oportunidade de 8 anos atrás trazer para a América Latina a primeira posição de gestor de diversidade e inclusão. Nós nunca tivemos. Foi um marco importante na nossa história e trajetória, nos ajudou muito. E tem projetos lindos, né? Nós temos os nossos, nós chamamos de BRG, que é Business Resource Groups, ou seja, são grupos de afinidades conectados com o negócio. Nós temos o grupo de inclusão racial, inclusão LGBT, olhamos para a questão de pessoas com deficiência, não pelo aspecto de legislação, de simplesmente cumprir a cota, mas como nós ajudamos os nossos colegas com deficiência a crescerem dentro da organização. Então, nós acreditamos muito fortemente na John Deere que termos um time inclusivo, termos um time diverso, é o que nos mantém no caminho da inovação e da renovação constante. E como que vocês medem o impacto do RH em produtividade, engajamento, crescimento? Que é assim, super bacana essa pergunta, porque como nós temos esse compromisso com o nosso processo de agilidade, então hoje nós temos uma série de métricas e caminhos, mas acho que é um marco assim, muito importante. O ano passado nós demos mais um passo nesse sentido. Nós implementamos dentro de recursos humanos a área de governança. Então, na área de governança, qual foi o grande objetivo? É trazer recursos humanos ainda mais com capacidades de um pensamento mais analítico, né, para que nós sejamos ainda mais relacionados com a decisão por dados. Então, dentro da área de governança, nós temos a área de análise de dados, isso nos ajuda à tomada de decisão. É aí que nós monitoramos e alimentamos nosso Balance Scorecard, que está conectado com o negócio. É aí que nós desenvolvemos os nossos vários KPIs, né, as nossas métricas, e cada uma das áreas funcionais ou das áreas de expertise de recursos humanos tem um conjunto de 3, 5 críticas métricas conectadas com o negócio, e são essas métricas, inclusive, que nós dividimos com os negócios para monitorar o quão alinhados nós estamos, desde o momento da atração de talentos, seu desenvolvimento e a sua eu não gosto muito da palavra retenção, né, porque parece que é um negócio meio forçado, né, Sim. mas o engajamento no sentido de que, olha, essa é a organização que eu gostaria de estar, né, então são métricas críticas que estão, inclusive, todas já em Power BI, ou seja, está na nossa mão ali, cada uma dessas métricas para monitoramento.
É nesse momento, então, que o RH vai entrar na decisão estratégica? Como que é a sua relação com o board, Wellington? Isso é muito bacana. Nós aqui na América Latina estamos organizados, exatamente num board, é um conselho. Nós somos ali 6, 7 líderes. Esse é um dos fóruns, né, porque nós temos outros 2, onde nós ampliamos isso para toda a América Latina. Então nós temos um grupo, relacionado ao maior negócio que nós temos aqui. Então nesse board é onde nós tomamos as decisões. Nós temos o conselho de pessoas, conselho de recursos humanos, onde nós temos todos os líderes de negócios sentados aí mensalmente, onde nós discutimos estratégias de recursos humanos, tomamos decisões do ponto de vista de movimentação de talentos, do ponto de vista de implementação de políticas, do ponto de vista, inclusive, de trabalho flexível, ou seja, de toda a qualidade de tomada de decisões, ela é compartilhada. Mas eu tenho uma alegria muito grande em dizer que dentro da John Deere, eu de verdade assim, não vejo nenhuma área de negócio tomando decisões sem convidar recursos humanos a sentar-se à mesa e construir o caminho ou a decisão em conjunto. E acho que isso é uma conquista de todo o time aí que tem abraçado essa jornada. Eu queria, fazer uma pergunta sobre inteligência artificial. Como que vocês utilizam a inteligência artificial? Ela está presente no RH? Muito, muito, muito presente. Nós estamos agora com um projeto gigantesco em nível global de incorporação de inteligência artificial, mas aqui na América Latina nós também temos feito muitos esforços. Particularmente, Camila, a minha visão com relação à inteligência artificial é de que a inteligência artificial definitivamente não é um detrator, não é uma ameaça. É uma grande aliada sempre quando nós tenhamos a capacidade de entender quais são os seus benefícios, incorporar isso de modo inteligente, até porque nós é que estamos educando, né, a inteligência artificial no nosso serviço. Então nós temos sim, implementamos vários agentes em várias áreas de recursos humanos, mas nós também estamos otimizando muitos processos com a inteligência artificial para liberar espaço para que as nossas pessoas, que os nossos profissionais de recursos humanos estejam ainda mais conectados e próximos do negócio. Ah, interessante. Falando em liderança, tem algum erro que você tenha cometido ao longo da sua carreira, que moldou a sua forma de liderar hoje, que ajudou você a melhorar como líder? Vários, viu, Camila? Vários. Eu acho que talvez uma das virtudes que eu acho que todo profissional deveria conservar é ter exatamente a humildade de entender onde errou, quando errou e aprender desses erros, né? E eu conto um muito interessante. Eu tive a oportunidade de ter 2 assignments internacionais. Um deles foi um assignment longo no México. Morei no México por volta de 4, quase 5 anos. E um dos erros estratégicos que eu cometi foi chegar no México imaginando, e muitos de nós cometemos esse erro, como é a América Latina, a cultura é a mesma, né? Não, cada país, aliás, pegando um Brasil desse tamanho, cada estado, cada cidade tem a sua particularidade. Então, quando eu cheguei no México, ainda muito jovem líder, né, eu cheguei com a minha velocidade, o meu ímpeto de querer fazer, como todos que chegam num novo trabalho, e cometi um erro, né, Hum. estratégico e importante. Foi exatamente de chegar, respirar e dar o tempo necessário para que eu pudesse entender de forma mais pausada como as coisas funcionavam, né? Então eu cometi, na realidade, o erro de entender, olha, olhando eu sei qual é o caminho da transformação, né? Uhum. Então vamos transformar.
Então eu percebi isso felizmente no meu terceiro, quarto mês, e aí sim eu fiz a pausa necessária e aí construímos uma história, muito bonita. Então, um erro e um aprendizado, né. Em todo e qualquer novo projeto, seja no seu país, fora do seu país, na sua zona de conforto ou não, a pausa necessária para poder entender os diversos elementos é super crítica. E eu transformei isso, Camila, em uma competência ou habilidade que eu defino como leitura de ambiente. Sim. Acho que um profissional tem que ter essa capacidade de fazer leitura de ambiente e aí sim adaptar o processo, o caminho, etc. É isso que eu procuro fazer, hoje em dia e depois dessa experiência. Legal, Wellington, olhando para o futuro, o que que você ainda quer construir na sua carreira? Ah, muita coisa, muita coisa. Eu primeiro, assim, eu sou um apaixonado por pessoas e por transformação, né. Eu atuo numa grande organização que felizmente tem essa mesma preocupação com as pessoas. O que que eu quero construir? Eu acho que nós, como profissionais de recursos humanos, e particularmente, Camila, eu reconheço também no meu papel liderando uma organização desse tamanho, quantas pessoas nós podemos influenciar, quantos jovens nós podemos influenciar para que sigam acreditando de que as organizações podem e continuarão o seu esforço em manter um ambiente focado nas pessoas, um ambiente focado no ser humano e nas relações. Então é isso que eu quero construir, um ambiente cada vez mais centrado nas pessoas e com foco na geração de valor. Essa é a minha paixão, é isso que me move aí, todos os dias e obviamente sempre olhando para um ambiente cada vez mais, inclusivo, onde as pessoas possam ser elas mesmas. Legal. E para terminar, queria pedir para você compartilhar um aprendizado recente, pode ser um livro, alguma ideia, aqui com a gente. Eu estou lendo um livro, assim, fantástico que acho que eu espero que o meu time esteja percebendo também a mudança, mas é o hábito do coaching. E o que significa isso, né? Normalmente, e a minha atividade, Camila, era muito sobre tomada de decisão. E numa organização desse tamanho, é tomada de decisão com agilidade. Então, muitas vezes, diante de uma situação, isso acontece também com o meu time, estamos ali em um momento tal, ó, vamos para a tomada de decisão. Esse livro me mostrou que antes de você oferecer, né, o seu advice, ó, vamos por esse caminho, né, tem algumas etapas. Etapas essas que inclusive se refere ao fato de que antes, você como líder, antes de você oferecer o caminho, ofereça a maior quantidade de oportunidades para que o seu líder ofereça propostas de caminho e juntos vocês construírem isso. Então, com muita humildade, esse livro de verdade mexeu, bastante comigo. Eu sou muito ágil, muito rápido nesse sentido, então eu também, lembrando lá daquela, oportunidade no passado, esse livro vem mostrar de que, a pausa necessária para que a sua equipe possa também ela ter essa oportunidade, sem dúvida, de construir, enfim, trabalhar em cima de uma situação e propor uma solução e juntos chegarmos à decisão final. Isso é muito bonito. Então, o nome do livro em inglês é The Coaching Habit, mas tem em português também, que é o hábito do coaching. Obrigada pela dica e obrigada pelo papo, foi ótimo, Wellington, muito obrigada. Obrigado, Camilo. Super prazer estar aqui. E para você que acompanhou até aqui, até a próxima.